mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel 47. Começando ali no versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ezequiel 47, no versículo 2, ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, aonde ainda? Tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam se passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Eu quero que você segure esse mistério aí um pouquinho. Eu quero dar um passeio antes da gente falar sobre esse texto aqui. Sabe, amados, por muito tempo eu senti uma santa inveja dos discípulos, não só dos discípulos, mas de todas as pessoas que puderam ouvir Jesus ministrando pessoalmente, Jesus na carne. Sabe, eu senti uma inveja das pessoas que puderam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo fisicamente. Eu acho que na minha imaturidade eu também não consegui entender que ia chegar a minha hora de vê-lo, tocá-lo, poder sentar para ouvi-lo, mas eu senti uma inveja. Assim, alguém aqui já passou por isso? Sabe, de imaginar aquela sensação maravilhosa de estar lá no Sermão do Monte com fome, sabe, aquela fome assim que você já pulou umas 3 refeições assim, mas sentindo aquela satisfação, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo Ele ensinar. E eu senti essa santa inveja aqui, né? Até que um dia, prestando atenção nas palavras de Jesus, em João 16, no versículo 7, depois de ressuscitado ali, estando com os discípulos: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu, porém, o for, eu o enviarei. Sabe, eu quero falar hoje sobre uma mensagem que tem queimado no meu coração, uma mensagem que tem me despertado, e eu acredito que ela é uma mensagem essencial para todas as pessoas que desejam profundamente ser uma cópia de Jesus. O Senhor Jesus está dizendo: convém-vos que eu vá, é para a sua vantagem que eu vá, é melhor para você que eu vá, para que o Consolador venha. Agora, amados, o mesmo Jesus que viveu a vida dele por nós, que tomou cada passo, cada decisão da sua vida em pró de nós, visando a humanidade, sabe, pensa em alguém que se importava conosco. Hoje a gente teve muito papo na mesa sobre isso, falando sobre como Jesus pensava em nós, ele era tão vazio de si mesmo, tão humilde. Sabe, esse Jesus, quando ele diz que ele acha que algo é melhor para mim, eu não sei você, eu não preciso pensar 2 vezes. Se Jesus diz que Spotify é melhor que Apple Music, não tem discussão, entendeu? Exemplificando aqui, mas o que Jesus diz, as palavras dele são finais, e quando Jesus diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, eu comecei a prestar atenção: pera, tem alguma coisa aqui. Jesus está dizendo: é melhor que ele mande o Espírito Santo do que se ele estivesse aqui, se ele ficasse aqui o tempo inteiro. Amados, isso aqui é demais para a cabeça, mas você já parou para pensar que neste exato momento existe um homem sentado à direita do Pai? Que Jesus tem um compromisso tão sério com a humanidade que ele se colocou num corpo humano para sempre. Você já parou para pensar nisso? O compromisso é grande, minha gente. Só que Jesus, quando estava aqui, ele se esvaziou de sua glória, não é verdade? Jesus caminhou entre nós como um homem que caminhava de mãos dadas com o Espírito Santo, mas ele não se movia no seu poder divino, porque desse poder ele abriu mão. Você já parou para pensar o que é o Criador do espaço do tempo adentrar o próprio espaço e tempo que ele criou? Que tamanha vulnerabilidade é essa? Que tamanha exposição? E sabe, Jesus aqui, quem sabe para quem ele está pregando hoje? Os quantos milhares de quilômetros a gente teria que viajar para conseguir ouvir Jesus ministrando uma vez. Mas Jesus, sempre tão obediente ao Pai, sabe, o plano era perfeito, e ele foi perfeito em cada detalhe, e ele tem sido perfeito. E a gente percebe isso quando a gente pensa que mais de 2000 anos depois, aqui estamos nós em Bragança, São Paulo, por causa das boas novas que chegaram em nós. Porque nesses últimos milhares de anos nós tivemos um tutor, um Consolador cuidando sobre nós e sobre a igreja.
que dá para nós uma atenção diferente do que Jesus poderia dar se Ele estivesse aqui. E eu não estou tentando desfazer de Jesus. Ele é o mais alto, a gente não consegue nem expressar a infinita autoridade do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero que você, pensando exatamente nessa infinita autoridade, pense o que significa quando esse Senhor Jesus diz: é melhor para vocês que eu vá, para que o Consolador venha. Então Jesus está dizendo: é melhor que vocês tenham o Espírito Santo. E não só é melhor que nós tenhamos o Espírito Santo, mas o próprio Senhor Jesus nos ensina que o Espírito Santo é necessário. Em Lucas 24, versículo 47 e 49, a palavra de Deus diz, quando o Senhor está nos comissionando, Ele fala que no nome dEle, e que o seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Repita comigo: todas as nações. Começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo: galera, vou ali e já volto. Vocês vão até os confins da terra para proclamar essas boas novas. Até os confins da terra. Todos os povos, todas as nações, mas não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está dizendo: tem uma tarefa, uma missão para vocês, mas não saiam daqui, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem como realizar a tarefa, cumprir a tarefa sem o Espírito Santo. Sabe, eu fico impressionado olhando para a Escritura. Em João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda maiores obras fará. Como que alguém pode fazer? Como que alguém pode chegar no nível de Jesus? O que dizer obras maiores? Esse texto me incomodava na minha infância. Mas por que Jesus pode dizer uma coisa dessas? Porque o Espírito Santo que cerca esse prédio nessa noite é o mesmo Espírito Santo que guiou e conduziu Jesus em sua caminhada. O mesmo Espírito Santo. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu fico impressionado. Porque de novo a gente fica pegando aquelas pistas assim, aqueles pouquinhos. E foi Jesus ao deserto, conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Conduzido pelo Espírito. Amados, a caminhada que Jesus caminhou aqui na terra foi em total parceria com o Espírito Santo, em submissão a Ele. E eu, como uma cópia de Jesus, entendo que eu preciso caminhar nessa mesma submissão. Mateus 11:11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Alguém me explica essa matemática? Por quê? Porque o menorzinho dos menorzinhos, de mãos dadas com o Espírito Santo, é imparável. Não tem limites para o que o menorzinho, de mãos dadas com o Espírito Santo, pode fazer nessa terra. E amados, nós temos uma grande comissão, que não é uma grande sugestão. É na mais alta autoridade que o Senhor Jesus nos diz: até os confins da terra, anunciem essas boas novas a toda criatura. A todo ser que respira, anuncie essas boas novas. Sabe, isso aqui não é opcional, esse aqui é o estilo de vida que a gente adotou. Agora, a gente não pode sair de Jerusalém sem antes ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender o como nós dependemos dele. O Senhor Jesus nos ensinou que era melhor que nós o tivéssemos, que nós, não somente era melhor que a gente o tivesse, mas que era necessário que nós o tivéssemos. Então, esse é um assunto de importância gigantesca. Eu fico impressionado olhando para a Escritura, porque eu sinto que eu consigo perceber a presença da Trindade, das três pessoas de Deus aqui, conforme o tempo passou. Sabe, algo muito lindo, Às vezes a gente pergunta: peraí, se Deus é o Pai, e Jesus é o Filho, será que o Espírito Santo é a Mãe? E às vezes quase parece heresia, Especialmente para os homens quando a gente pensa nisso. Mas, gente, Deus não tem gênero. Ele é diferente, muito mais alto disso tudo. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e homem e mulher os criou. Porque Ele carrega essas características que cada um dos seus filhinhos aqui, puxou um pouquinho de papai de um jeito diferente. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente tenta entender, então, uma família, A família da Trindade é a partir da família daqui, quando é o contrário. Na verdade, é aquela lá que é a matriz. E é o que a gente vivencia aqui na terra, que é uma cópia da família de lá. Então, por exemplo, se a gente olha para Deus cuidando de Israel, a gente vê no Velho Testamento nitidamente a figura de um pai ciumento, um pai protetor, um pai que diz: não mexe com o meu garoto. Quando Jesus vem, a gente consegue ver nitidamente não só o Filho,
que obedece ao pai, que é submisso, mais eu consigo ver nitidamente o irmão mais velho. Quem aqui é um irmão mais velho? Quem aqui tem irmãos mais novos? Você lembra daquela vez que isso provavelmente aconteceu com você, que você vê o seu irmãozinho, irmãzinha, entrando, né, em apuros, e apesar às vezes dele estar errado, você começa a ficar com uma dó, e você meio que entra com um mediador na coisa, toma um pouquinho da culpa para não ficar feio para ele. Alguém aqui já passou por isso? É mais ou menos o que eu vejo em Jesus. Agora ele diz: eu vou enviar para vocês o Consolador. E me explica quem nessa vida consola tão bem como mãe. Às vezes é engraçado, né? O filho até dribla o pai para correr para os braços da mãe na hora que quer o conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou completamente apaixonado pelo nosso Deus e pelas 3 pessoas da Trindade. E hoje nós temos o privilégio de nascer num tempo onde nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo dessa maneira. Onde nós podemos nos relacionar com o nosso Consolador dessa maneira. Amados, quase explode a minha cabeça de pensar que neste exato momento nós temos a atenção completa do Espírito Santo. Que Ele tem olhos e ouvidos só para nós, e ainda assim, numa reunião de oração que está pipocando no Oriente Médio agora, Ele está lá. Porque o Espírito Santo é fantástico. A pessoa do Espírito Santo é tão linda, tão linda. E nós temos isso à nossa disposição. Eu comecei lendo Ezequiel 47 com você e eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Porque a visão que Ezequiel tem aqui, ela fala acerca do mover do Espírito. Ela fala acerca do relacionamento com o Espírito. E nós podemos observar algumas coisinhas nessa visão. Primeiro, a gente pode observar que o rio só fica mais fundo. Quer dizer que se na sua caminhada com o Espírito Santo, com o nosso doce Consolador, você não tem entrado no nível mais fundo, algo de errado não está certo. Você precisa dar uma revisada nas coisas aí. Porque a perda de tempo em entrar mais fundo no Espírito, ela é um retrocesso. Deixar de ir mais fundo a rio é um retrocesso. Se você não está indo para frente, você está indo para trás. Porque olha só o que está à nossa disposição. Amados, essas são boas notícias a respeito do Espírito Santo vindo até nós, que vem junto com a nossa grande tarefa. Que vem junto com uma missão assustadora, mas ainda assim prazerosa. Sabe, com esse relacionamento com o Espírito Santo à minha disposição, eu não sei você, eu não quero ficar parado no nível raso. Sabe, sabendo que eu posso acordar pela manhã e falar com Deus, ser ouvido por Ele, ouvir Ele falando comigo, isso acelera o meu coração. Que tipo de Deus é esse? Que criou os mares e as estrelas, mas ainda assim Ele se lembra do meu nome, do meu nome. E nós temos uma tarefa a fazer, nós temos um mundo para alcançar, um mundo para mudar. Mas muitas vezes nós ficamos presos em Jerusalém porque a gente não entende a dependência que nós temos do Espírito Santo para caminhar como cópias de Jesus nessa terra. Sabe, se nós queremos amadurecer, se nós queremos andar mais fundo ao rio, nós precisamos entender o tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Porque esse rio só fica mais fundo, e quando você caminha rio a fundo, quanto mais fundo você está, mais fácil as águas começam a te carregar. Quanto menos contato você tem com o chão, menos você escolhe para onde você vai. E você começa a chegar num nível onde não é mais você que escolhe para onde você vai. E o Espírito Santo começa a te carregar. E são nessas horas que a gente pode começar a viver algo do tipo: Gabriel foi conduzido a uma faculdade pelo Espírito Santo para dar um show. Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? É nesse momento, é nessa entrega, quando a gente vai buscando essa intimidade, caminhando o rio ao fundo. Quanto menos Israel toca no chão, eu não consigo mais fazer as mesmas decisões. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma vez eu escutei um pregador que eu gosto muito, chamado Craig Groeschel, fazendo essa pergunta no começo de um culto. Se um advogado recebe uma proposta para ganhar 2 vezes melhor, isso aqui não é uma bênção? Vocês não acham que ele devia aproveitar essa oportunidade do emprego dele e aceitar essa proposta? Eu acho que sim. Se um engenheiro recebe uma proposta para ganhar 3 vezes melhor,
Ele vai ter que se mudar de cidade, mas fala sério, um salário 3 vezes maior. Isso não é algo que a gente reclamaria. Isso aqui é motivo de gratidão. Certo? A gente pode ver a provisão de Deus nisso, mas deixa eu te perguntar, se um pastor, então, recebe uma proposta para ganhar melhor, daí quando falo do pastor a gente pensa, não, mas o pastor não pode fazer isso, porque ele está trabalhando para Deus. Mas amados, o advogado e o engenheiro também não deveriam estar? Sabe, a palavra de Deus nos ensina, não façam planos, não digam eu vou até a cidade, até tal cidade. A gente não decide por nós mesmos. Mas agora, é muito fácil a gente entender que o pastor, o líder de louvor, deve caminhar em submissão ao Espírito Santo. Mas não é diferente para o advogado e o engenheiro. Amados, nós temos um problema de colocar ministério numa caixinha e achar que isso só acontece num contexto dentro de 4 paredes, quando não é isso que Deus sonhou. Ministério, o que é ministério? Ministério é ministrar ao Senhor de onde Ele quer que você ministre. Olha para o legado, o histórico que nós temos na palavra de Deus, de homens e mulheres que carregaram uma tocha, que carregaram um legado. O que nós temos? Nós temos pessoas simples, pescadores, fazedores de rede, jardineiros, generais de guerra, líderes políticos, reis, e a lista vai longe. Sabe, nós não podemos colocar o que Deus quer fazer nessa terra numa caixinha e achar que isso só acontece no contexto aqui dentro. Amados, deixa eu te falar, a barra é muito mais alta. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, Israel, você não sente pressão por ser filho de pastor? E eu dizia para elas, olha, não sobra muito espaço para a pressão de ser filho de pastor, porque eu sou filho de Deus. O nível de caminhada que eu tenho que ter por ser filho de Deus é muito mais alto do que ser o filho do pastor. Agora, o que a gente acha? Que o filho do pastor fez tal coisa, você viu que ele aprontou na escola? Mas, amados, eu tive uma escola maravilhosa dentro de casa, onde eu aprendi que nós fazíamos as coisas que a gente fazia, porque nós éramos uma família que servia a Cristo, e não porque a gente era a família do pastor. Sabe, o que o Senhor sempre sonhou para nós foi um relacionamento íntimo e profundo com cada um de seus filhinhos. E muitas vezes a gente acha que quem tem que gastar tempo na vida de oração é o pastor. Mas, amados, Deus quer isso com todos nós. Com todos nós. Sabe, desde um princípio Ele demonstrou que Ele tinha intenções de ser um Deus presente. A palavra de Deus diz que Ele chamou todas as coisas à existência. Que Ele chamou com a sua voz tudo à existência, mas o homem Ele formou do pó da terra. Quer dizer que desde o dia 1, Deus faz questão de mostrar que Ele não é um Deus impessoal. Que enquanto Ele chamou o universo à existência, de fora do universo, Ele fez questão de que quando o homem fosse criado, Ele estivesse lá, colocasse o joelho no barro, formasse o homem do pó da terra e soprasse o fôlego de vida. Ele queria tanto ser íntimo e próximo da humanidade que Ele não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Ele estava ali no cair de cada tarde, passando tempo com eles, porque Ele sempre quis ser próximo. Agora, nós temos um problema desde sempre. Em Êxodo 20, se eu não me engano, dá só um segundinho. No versículo 18, a palavra de Deus diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Amados, no capítulo anterior, Deus expressa o coração dele nítida e claramente, quando ele diz para Moisés que ele está indo para falar com o povo, para que o povo todo ouça. Mas o povo, quando vê isso tudo acontecendo, e sentiu medo de pagar o preço da intimidade, diz: Moisés, fala você com Deus e fala conosco. Agora, isso parece muito sério, muito errado, mas o que é isso? Isso é a mesma postura do crente de hoje, que tem medo de pagar o preço da intimidade durante a semana e diz: Douglas, vai você lá gastar tempo no secreto e traz para nós a mensagem que Deus quer nos trazer. Agora, eu não estou falando contra isso. Eu acredito completamente no que nós vivemos como família nessa casa, na mensagem que Deus nos traz através dos nossos líderes, da nossa cobertura. Agora, não é só isso que Deus quer ter com você. Ele quer ter com você um relacionamento íntimo e pessoal que nada pode substituir. E esse nível de intimidade não é só para quem está no ministério em tempo integral. Eu não estou me desfazendo disso. Graças a Deus pelas pessoas que estão em ministério em tempo integral. Não me entenda mal. O que eu quero que você entenda é que, de certa maneira, todos nós fomos chamados a um ministério integral, a um ministério de filhos. Um ministério de filhos, filhos e filhas de Deus.
Amém? Vocês estão comigo? Sim. Sabe, Deus sempre quis ter relacionamento e não religião. E quando a gente coloca Deus nessa caixinha de religião, a gente começa a distanciá-lo. Sabe, Deus manifestou nítida e claramente o quanto Ele quer intimidade conosco. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós ficamos presos em Jerusalém, presos nas bordas do rio, porque a gente tem medo de caminhar rio a fundo. Agora, existem chamados para todos nós, sem exceções, de caminhar rio a fundo. Porque se a gente não caminhar rio a fundo, a gente não pode cumprir a grande comissão. Se a gente não cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, nós não podemos mudar essa terra. A gente estava conversando hoje que não existe um exército tão selvagem, nunca existiu, jamais vai existir, como o exército de Jesus Cristo. O corpo dele. E eu quero que você pense nisso junto comigo. Amados, eu tenho orado pelo Brasil. Eu sei que muitos de vocês têm orado pelo Brasil. E nós queremos que Deus mova no Brasil e que Ele mude no Brasil. E eu não quero que você me leve a mal, mas a resposta da sua oração está sentada no seu lado. Porque Deus tem esperado que nós mudemos o Brasil. Sabe, o Senhor sempre tentou cultivar um relacionamento com a humanidade. Um relacionamento que a humanidade não podia sustentar, porque de novo e de novo nós éramos incapazes de sustentar aquela aliança. Deus tenta de novo e de novo, na velha aliança, no Velho Testamento, viver algo íntimo e profundo com a humanidade, mas nós continuamos caindo os mesmos erros, a gente não consegue ser fiel. Até que um menino nasce, o Verbo se faz carne, e Jesus, aquele que sempre existiu, aquele que não tem começo, nasce como um bebê, com carinha de joelho amassado e chora. E Deus decide se tornar homem, e fazer pelo homem o que o homem não podia fazer por Deus, e um novo caminho foi aberto. E agora, o menorzinho do reino dos céus pode ser maior do que João Batista, porque nós recebemos o Consolador. Então o que acontece? O diabo vê Jesus na carne, e ele não consegue se controlar, porque o Filho de Deus, numa forma tão vulnerável, é uma isca que ele não consegue resistir. Então ele faz de tudo para acabar com Jesus. E Jesus vai para a cruz. E Jesus morre. E depois de 3 dias, uma pessoa que não foi convidada apareceu para uma festa. E o inferno enlouqueceu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus não tinha nele pecado algum. Ele levou sobre ele o nosso pecado. Ele cumpriu a nossa sentença. Mas esse é a maior torção do enredo da história. É o maior plot twist que a gente já viu. Porque a morte teve que olhar nos olhos de um homem que tinha autoridade sobre ela. E o meu coração é cheio de temor quando nós vemos o Senhor Jesus aparecendo para João. E ele diz: eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. E tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Amados, a palavra de Deus chama Jesus do primogênito entre os mortos. Fala sério, isso aqui é barra pesada. E nós temos o privilégio de viver entre uma vinda e a próxima vinda do nosso Senhor Jesus, com uma grande tarefa: fazer caminho, com uma grande tarefa: ser cópias de Jesus, para que todo esse mundo possa vê-lo, para que todo esse mundo possa ser alcançado. Você já parou para pensar no tamanho da importância desse segundo tempo? Que o fato de que Jesus planejou tomar a terra com 2 vindas me incluiu e te incluiu nessa família, nos incluiu nesse reino. E o diabo, tentando acabar com Jesus, manda ele para a cruz. E esse foi um grande tiro no pé, porque agora daquelas pedras ele pode fazer filhos de Abraão, os filhos da promessa. O diabo sempre teve que se preocupar com um povo, e agora de repente o Senhor Jesus deita a sua vida por todos. E esse foi um grande tiro no pé, porque o que acontece? Um avivamento começa em Jerusalém, mas o diabo precisa parar aquele avivamento. Ele não pode deixar que essas boas novas se espalhem, e perseguição estoure em Jerusalém. E sem querer o diabo se tornou o primeiro agente missionário da história, porque os cristãos, fugindo para salvar sua vida, fugiram com boas novas, e uma mensagem começou a ser espalhada através do mundo.
Pessoas que decidiram dar as mãos ao Espírito Santo e deixaram sua Jerusalém, deixaram sua Samaria e chegaram aos confins da terra. E cá estamos nós hoje à noite, amados. Agora, nossa missão não terminou e o fim está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Jesus: se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. E amados, está próximo. Nós não podemos nos esquecer disso. E todos os nossos irmãozinhos e irmãozinhas lá fora, perdidos na escuridão, que precisam ser alcançados. Eu quero compartilhar algo com você, para que você entenda bem o que eu estou falando. Essa imagem vai doer, especialmente na cabeça das mães. Mas eu quero que você imagine um carvão em brasas, quente, saindo do fogo, sendo colocados na mão de um bebê, nas mãos de um recém-nascido. Isso nos dá agonia. Por quê? Porque nós sabemos que a mãozinha bonitinha, fofinha do bebê não foi feita para suportar tamanha energia, tamanha temperatura. O que acontece se você pluga um radinho 220? Quer dizer, um radinho 110 numa voltagem 220? Alguém aqui já fez isso? Meus amigos, show de luzes. Porque o radinho 110 não foi feito para suportar tamanha voltagem, tamanha energia. O que acontece se a gente tentar colocar um pedaço do sol dentro dessa terra? Show de luzes de novo, péssima ideia. Por quê? Porque a nossa terra não foi feita para conter tamanha energia. Agora me explica como que o Deus que criou o sol, o Deus que criou aquele bebezinho, que um dia cresceu para se tornar um engenheiro e fazer um radinho 210. Um Deus que chamou as estrelas à existência, todo o nosso universo à existência, está dentro de você nesse momento, e você está tão bem acomodado nessa cadeira. Esse Deus, esse Espírito Santo está dentro de você, e você está tão acomodado com Ele aí dentro, que às vezes você até esquece, e faz coisas que não devia. Por quê? Porque diferente do radinho 110, nós fomos feitos em voltagem Espírito Santo. Todo homem nasce com um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Eu amo essa frase, não sei de quem é, mas eu amo. Por que nós estamos tão bem acomodados com tamanha energia? Porque nós fomos feitos para isso. Cautelosamente, engenhosamente arquitetados para carregar Deus dentro de nós. Então o que nós falamos até agora? Basicamente, o Senhor Jesus nos ensinou que é melhor que nós tenhamos o Espírito Santo. Não só é melhor, mas é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo. E não só é melhor e necessário, mas nós nascemos para carregar o Espírito Santo. E o que acontece quando um aluno de uma faculdade entende que ele é capacitado pelo Espírito Santo? O que acontece quando um trabalhador entende que ele é capacitado pelo Espírito Santo? Voltando para Ezequiel 47, nós vemos um rio, um mover do Espírito que flui do templo para fora. Amados, eu acredito num avivamento que está para vir como a gente nunca viu antes. Agora, eu acredito num avivamento que está vindo não só para sacudir a gente aqui dentro, mas que vai sacudir o mundo lá fora. Por quê? Por quê? Porque um crente sacudido pelo Espírito Santo, que vive para amar ao Senhor em tudo o que Ele faz, de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu ser, de toda a intensidade, não consegue esconder a mensagem do Evangelho. Ele não consegue parar o avivamento, porque esse avivamento, ele se estende a muito mais do que a gente imagina. A gente coloca o avivamento na caixinha, mas esse avivamento, que vai trazer um reteté como a gente nunca viu, e glória a Deus por isso, também vai trazer trabalhadores que caminham por aí com o caráter de Cristo, e a mensagem do Evangelho visível em suas atitudes. Esse mesmo avivamento vai trazer estudantes que estão ali entendendo uma oportunidade missionária, trazendo o caráter de Cristo para dentro de suas faculdades. Esse mesmo avivamento traz um novo tempo, onde nós estamos queimando tanto com o Espírito Santo que nós não conseguimos esconder a mensagem do Evangelho. Em Deuteronômio 6:5, a palavra de Deus diz: ouçam a Israel, o Senhor é seu Deus, o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Em Marcos 12, no versículo 28, nós temos o Senhor Jesus, quando perguntado qual o mandamento mais importante, dizendo: ouça, ó Israel. Normalmente a gente pula para ame o Senhor seu Deus, mas ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Deus. Ame, portanto, o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Diante da importância que Jesus dá para isso aqui, classificando isso como o maior mandamento,
Um dia eu estava querendo meditar a respeito, e eu estava tentando olhar nos originais, o que essa primeira passagem de Deuteronômio diz. E eu encontrei ali, na verdade, que força é um advérbio de intensidade. É a palavra meode. Em Gênesis 1:31, quando Deus cria o homem, Ele olha para o que Ele fez, e Ele diz que é meode bom. Quando Caim se zanga com Abel, a palavra de Deus diz que ele fica meode zangado. Quando Jacó prospera na terra de seu sogro, a palavra de Deus diz que ele fica meode rico. E, glória a Deus, eu tomo posse dessa unção de meode rico, que um muito só não era suficiente para expressar. Mas isso aqui é um advérbio de intensidade, que é sempre usado para intensificar alguma coisa. E eu não encontrei nenhuma vez na Escritura, a não ser essa, onde esse advérbio de intensidade é deixado sozinho. É como se a palavra de Deus dissesse: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com todo o seu homem interior, com toda a sua vontade, com toda a sua alma, com todas as suas emoções e com todo o seu muito. Muito o quê? Muito tudo, com toda a sua intensidade. Amados, nós somos chamados para ser o povo mais doido dessa terra, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Falar sério me diz que outro tipo de gente consegue entregar a sua própria vida sorrindo e cantando, senão um povo que encontrou um relacionamento que é mais precioso do que a própria vida. E esse tipo de relacionamento acontece quando pessoas começam a deixar o raso para trás e ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Pessoas que entendem que são chamadas para amar a Deus em tudo que elas fazem e começam a entender os processos da vida não como acontecimentos do acaso, mas como oportunidades missionárias. Sabe, por muito tempo durante o meu ensino médio, eu não via a hora de terminar o ensino médio para que eu pudesse buscar mais de Deus, para que eu pudesse ser mais profundo nele. Eu lembro que eu sempre tinha essa ansiedade de terminar logo os meus estudos para que eu pudesse ter mais de Deus. E eu lembro um dia que o Senhor chegou me confrontando na própria sala de aula. E o Espírito Santo me disse: Israel, o que te impede de ter mais de mim agora? Você pensa muito nos meus sonhos a respeito do futuro, mas já te ocorreu que fui eu que te trouxe para cá? Fui eu que te coloquei nessa escola, que eu tenho planos para o hoje, tanto como eu tenho planos para o seu futuro. E aquilo começou a mudar a minha perspectiva, porque eu comecei a entender que eu estava naquele colegial como uma oportunidade missionária. E pela graça de Deus, eu pude ver colegas de classe chegando para mim, na escola, dizendo: Israel, eu quero aceitar Jesus. E eu me espantei com aquilo, pensei: é fácil assim? E eu perguntei para esse camarada: por que você está dizendo isso? E ele me disse: faz 2 anos que eu estudo com você, eu sei que sua vida teve seus altos e baixos, mas você entra nessa sala de aula com o mesmo sorriso. Ele me disse: eu estou cansado de procurar por significado, eu estou cansado de buscar coisas para encher minha vida que só me arrastam mais fundo ao poço. Ele me disse: eu preciso de algo real, eu preciso do seu Jesus. E ele não queria nem esperar, ele aceitou Jesus ali mesmo. Agora, quando nós entendemos que o Senhor espera de nós, não só que a gente o ame, através de performance religiosa, através de uma vida de oração, de leitura bíblica, a nossa mentalidade começa a mudar. Porque essas coisas são importantes sim, eu não estou desfazendo das disciplinas espirituais, mas a barra é muito mais alta do que isso, porque nós não fomos só chamados para queimar no secreto, nós fomos chamados para queimar em todo lugar, todo dia e toda hora. E o secreto é o primeiro passo para isso. Porque esse avivamento, ele flui do templo para fora, ele flui do secreto para fora, da casa de Deus para fora. Agora nós precisamos entender que o Senhor está interessado em todas as áreas da nossa vida. Não só em quão bem a gente sabe jejuar. Porque quando a gente começa a ter essa visão religiosa de Deus, a gente começa a distanciá-lo. A gente começa a sentir: a minha vida de oração não é o suficiente para ouvir mais de Deus. E a gente começa a se sentir desencorajado e ficar cada vez mais para trás nesse rio. Quando na realidade, nós temos um Deus que não está parcialmente interessado na nossa vida. E a revelação de um Deus que está parcialmente interessado só pode despertar o nosso interesse parcialmente. Mas quando nós entendemos que Deus espera tanto de nós excelência no trabalho, como Ele espera na vida de oração, algo começa a mudar. Porque nós começamos a entender um Deus que está completamente interessado na nossa vida. E nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Então eu preciso entender esse amor completo em todas as áreas da minha vida, para que eu possa entender
que todas essas áreas da minha vida são uma chance de amá-lo de volta. E de novo, eu não estou falando contra as disciplinas espirituais, muito pelo contrário, é com essa mentalidade que nós podemos abraçar as disciplinas espirituais com uma perspectiva correta. Amado, por muitos anos na minha vida, apesar de ter nascido num lar cristão, eu busquei a Deus, eu li a Bíblia, eu orei, porque essa era a minha tarefa do cristão. Mas o que aconteceu? Um dia eu trombei de frente com um amor tão selvagem, que eu não conseguia ter outra reação a não ser amá-lo de volta. E a mesma disciplina espiritual que uma vez eu exercia para tentar conquistar a atenção de Deus, eu tinha a revelação agora de que eu já tinha a atenção dele, então eu passei a exercer essas disciplinas, porque eu precisava conhecer o meu Deus melhor, o meu Deus que me amava tanto assim. Vocês estão comigo? Essa é a nossa tarefa, esse mundo lá fora é nossa responsabilidade. Sabe, quando o diabo mandou Jesus para a cruz, ele deu um tiro no pé. Quando ele tentou acabar com o avivamento em Jerusalém, foi outro tiro no pé. E de novo é tiro no pé. Porque nada consegue vencer a suprema sabedoria do nosso Senhor. Nada, nada. E o diabo pode estar achando que ele pode estar fazendo bonito com esse mundo caindo aos pedaços lá fora. Mas mais uma vez, isso é uma oportunidade para nós de demonstrar que o poder de cura do nosso Senhor Jesus Cristo não tem limites. Ele pode achar que essas vidas que ele tem destruído estão dando um show para o reino das trevas. Mas quando chega um menorzinho do reino dos céus, com voltagem Espírito Santo, e curas começam a acontecer, e liberdade começa a acontecer, o mundo começa a mudar.